Gari 11, um fundo imobiliário que está custando aproximadamente R$ 9,00, está descontado frente ao seu valor patrimonial, está entregando uma ótima rentabilidade e possui uma ótima liquidez. Será que ele vale a pena? Neste vídeo, vamos fazer uma análise completa e atualizada aqui desse fundo. Recentemente, sua gestora publicou o relatório gerencial, ele está de cara nova, layout novo. Na minha opinião, eu achei ele bem bonito e bem completo, mas eu vou te mostrar aqui só para não ficar apenas falando. Esse fundo é gerido pela Guardian, administrado pelo Banco da Ecoval, que cobra as seguintes taxas. Temos aqui uma taxa de administração de 0,94% a 1% em regra de cascata, conforme o regulamento do fundo. Temos também uma taxa de performance de 20% do QCD e o IPCA, mais 6% ao ano. Cara, é muito difícil um fundo imobiliário de tijolo conseguir essa rentabilidade. Eu entrei em vários informes mensais do fundo e não vi até o momento ele cobrando, ele descontando essa taxa de performance. Então, eu fico super tranquilo, apesar de não gostar dessa taxa. Mas vamos aos números, porque os números não mentem. Esse fundo é o antigo Galg 11, hoje ele é o Gari 11, tinha um patrimônio líquido de R$500 milhão, hoje ultrapassa R$1 bilhão, pode ver que ele mais do que dobrou seu patrimônio líquido. Ele era de logística, hoje ele é híbrido, ele possui 49% do segmento de logística e 51% dos seus ativos no segmento de renda urbana. Ele tinha participação, vamos baixar aqui, ele tinha participação em 5 ativos, hoje ele tem participação em 25 ativos, 20 imóveis de renda urbana e 5 galpões logísticos. Ele tinha 3 inquilinos e hoje ele possui 6 inquilinos. Poderia aumentar essa quantidade de inquilino? Poderia, mas na minha opinião está tranquilo. Ele tinha um prazo médio de aluguel de 9 anos e hoje ultrapassa os 15 anos. Os contratos sempre foram 100% atípicos, com multa integral se o inquilino rescindir antes. A alavancagem, falei até na época do Galg 11, ele possuía uma alavancagem muito alta, mas super bem casada com os ativos que o fundo possui, com os contratos que ele possui. E agora ele possui uma alavancagem bem menor, 24%, podendo chegar a 18% se ele vender participação em alguns imóveis que ele possui. Ele tinha 81 mil cotistas e hoje ultrapassa os 183 mil cotistas, ou seja, mais do que dobrou também a sua quantidade de cotista e mais do que triplicou a sua liquidez. Ele tinha liquidez média diária de 1,5 milhão e hoje ultrapassa os 4 milhões de negociação diária. Cara, realmente muita gente vem conhecendo o Gari 11. Dividend yield também aumentou levemente, ele já vinha entregando um ótimo dividend yield e aumentou para 11,5%. E já que a gente está falando do dividend yield do fundo, vamos ver os seus rendimentos. Olha só, a projeção é ele entregar nos próximos meses, até pelo menos ali 2024, dezembro de 2024, 8 centavos aproximadamente por cota, 0,085 a 0,088. Vamos fazer aqui uma projeção só para a gente calcular mais ou menos qual vai ser o dividend yield do fundo. Vou pegar esse mínimo de 0,085. Vou multiplicar por 12 para a gente ver um dividend yield anual. Vamos dividir pelo valor que ele está sendo negociado nesse momento, de R$ 9,05. Vamos multiplicar aqui por 100 para achar um percentual. Olha só, mais de 11% de dividend yield aqui no Gari 11. Na minha opinião, para um fundo de tijolo, cara, isso aqui é um excelente dividend yield. Mas não vá se iludindo. É muito difícil esse fundo ou qualquer outro fundo imobiliário de tijolo, mesmo sendo bom, ficar entregando 11% ao ano de forma tranquila. Logo, acredito eu, pode não ser nesse ano, pode não ser no próximo ano, mas uma hora ou outra ele vai reduzir os seus rendimentos. Então, se você investir nesse fundo, esteja preparado para isso. Faça uma boa diversificação, escolha outros fundos imobiliários, pode até ser do mesmo segmento, segmentos diferentes, enfim. Se você quiser aprender a montar uma carteira de fundos imobiliários, vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Mas beleza, por enquanto ele vem entregando uma ótima rentabilidade. Vamos ver agora os seus imóveis, os seus contratos e alguns dados bem interessantes. Essa parte que eu já mostrei, né, ele possui 25 imóveis, imóveis de renda urbana de logística, 100% atípicos, com contratos que vão vencer em aproximadamente 15 anos, 6 inquilinos e olha só, inquilinos high grade, ou seja, com baixo risco de crédito. Isso, na minha opinião, é excelente. E esses imóveis estão localizados em 10 estados, sendo aqui, ó, 51% dos ativos do fundo de renda urbana
49% de logística, sendo esses ativos localizados em vários estados, predominantemente Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco e Bahia. E para quem quiser saber, a gestora já explicou a respeito desses ativos aqui localizados no Rio Grande do Sul, não foram impactados por aquela tragédia, até porque os imóveis possuem seguro patrimonial. Os inquilinos mais relevantes para o fundo são aqui a BAT, o Grupo Mateus e o Grupo Pão de Açúcar. Beleza, essa parte aqui eu já considero um pouco arriscada, até porque o varejo no Brasil não é tão seguro assim. Mas, por enquanto, eu fico bem tranquilo. E o restante está aqui, ó, BRF, Almanara e Air Liquide. 100% dos contratos do fundo são atípicos. Se você quiser saber mais a respeito desses imóveis, eu vou te mostrar aqui, ó. Eles possuem mais de 270 mil metros quadrados de área bruta locável. Olha só, o fundo possui participação nesses 25 ativos, localizados em vários estados, em várias regiões. Tipologia está aqui, ó, essa parte aqui de renda urbana e essa parte aqui é de logística, com vários vencimentos de contratos em anos diferentes, reajuste sempre pelo IPCA. Isso aqui é bem interessante, porque ele recompõe, né, a inflação. Continuando, cara, olha só a respeito desses inquilinos, particularmente, é uma coisa que eu sempre gostei do GALG 11, gostei no GARI 11 e fiquei muito feliz que mesmo com esse novo layout de relatório gerencial, a gestora continuou colocando essas informações, que eu não vejo em qualquer fundo imobiliário. Beleza, aqui estão os locatários, está o setor de atuação, o seu market cap, ou seja, valor de mercado, até porque a maioria desses inquilinos possuem capital aberto, ó, sendo que olha o rating, ó, sempre de duplo A para cima. O único que não possui capital aberto é a Almanara, mas o gestor sabe o que está fazendo e olha só aqui, a gente tem boas garantias a respeito desse ativo. Então, fico muito tranquilo em relação a isso. Mas beleza, isso aqui você encontra em qualquer relatório gerencial de qualquer bom fundo imobiliário de tijolo. Mas olha só esse diferencial. Aqui o GALG 11, na verdade o GARI 11, eles colocam um breve resumo, algumas informações dos locatários do fundo. Olha só. Beleza, eu gostava mais quando a gestora colocava um inquilino por página, colocava gráfico, mostrava algumas coisas a mais. Mas, na minha opinião, é bem tranquilo. Isso aqui eu considero um diferencial na Guardiã. Mas vamos ver agora a alavancagem do fundo. Eu te mostrei aqui, ó, eu acho que foi nessa página aqui, ó, que a alavancagem nesse momento está superior a 20%, né? Está em 24%. E quem me acompanha já sabe, sempre que eu falo de alavancagem, eu falo, cara, se o fundo tem mais de 20% de alavancagem, fique de olho, o gestor tem que saber o que está fazendo, porque isso pode corroer a rentabilidade do cotista. A gente já viu isso em vários fundos imobiliários. Um recente que está acontecendo é do XPPR11. Mas beleza, olha só. Vamos ver as obrigações financeiras do fundo. Um ponto bem importante é que esses CRIs, porque o fundo fez dívida através do CRI, as dívidas estão casadas com os contratos atípicos do fundo. Outra coisa bem interessante é que, olha só, o fundo precisou pagar 500 milhões de reais nessa nova aquisição, mas ele possui disponibilidades, né? Ele fez emissões de cotas e pegou algum dinheiro. Nesse momento ele possui em caixa 721 milhões de reais, ou seja, ele pode pagar tranquilamente esses 500 milhões de reais e ainda vai continuar com disponibilidades de aproximadamente 221 milhões de reais para o cumprimento de quase 7 anos das suas obrigações de amortização. Resumindo aqui, ele possui 700 milhões de reais, 721 milhões de reais em caixa, o que cobre 15 anos de obrigação. Ele vai pagar 500 milhões agora, vai ficar com 221 milhões que podem cumprir 7 anos de obrigações de amortização do fundo. Cara, na minha opinião, super tranquila essa dívida, até porque olha só, quando a gente tira esse caixa, o fundo fica com a alavancagem de 22%. E isso sem levar em consideração as futuras vendas e os possíveis ganhos de capital. Um tempo atrás, se eu não me engano, no relatório gerencial, a gestora informou para a gente que pretendia vender 3 imóveis, já estava na verdade em tratativas para vender 3 imóveis com um ótimo lucro, com a alavancagem ficando mais ou menos ali em torno de 18%. Então, na minha opinião, são dívidas super tranquilas aqui nesse fundo. Outro ponto também que eu gostei bastante desse relatório em específico, se você me acompanha há algum tempo já sabe, se é para criticar eu critico, se é para elogiar eu elogio. E nesse ponto, a Guardiã está merecendo um ótimo elogio. Cara,
Que relatório gerencial bonito, que relatório gerencial completo. Olha só, aqui eles colocam uma seção de Gary 11 na fila do pão, onde mostra vários dados aqui do fundo. Esse é um fundo que pode adquirir vários ativos de diversas tipologias, por exemplo, logística, renda urbana e vários outros, ou seja, ele é um fundo imobiliário híbrido. Aqui abaixo, eles discriminam o que é híbrido, sendo que nesse momento o Gary 11 possui 49% de logística e 51% de renda urbana. Mas eu sei que outro relatório pode ter isso aqui. Só que olha só esse comparativo aqui embaixo, que excelente. Ele compara os principais fundos imobiliários de logística, os principais de renda urbana e os principais híbridos. Cara, e olha só aqui, ó. Olha com que ele se compara. HGLG11, BTLG11, XPLG11, BRC11, LVBI11, que na minha opinião é o top 5 melhores fundos imobiliários de logística. VILG11 não está nesse top 5, mas é um bom fundo e nesse momento está em uma excelente oportunidade. Vou deixar o link de um vídeo abaixo onde eu mostro 5 fundos imobiliários com mais de 20% de desconto e são ótimos fundos imobiliários. Ele se compara também com fundos de renda urbana, olha só. HGRU11, TRXF11, RBVA11, VIUR11, beleza. Esses aqui, os melhorzinhos são esses aqui, ó. HGRU, só que na minha opinião ele possui uma taxa muito salgada, né? Uma taxa lá muito salgada. TRXF11, quem me acompanha sabe que eu não gostava muito do fundo, mas a gestão me surpreendeu bastante, passei a gostar desse fundo. Do resto aqui, particularmente, eu não gosto tanto, mas claro, não é recomendação, é apenas a minha opinião. Já nos fundos híbridos, SARI 11 está bem endividado, particularmente não gosto tanto. Os melhorzinhos aqui, na minha opinião, são KNRI 11 e a LZR 11. Beleza, olha só, ele se compara com fundos híbridos de tijolo de renda urbana e de logística. Cara, isso aqui é excelente. E nesse momento ele está com dividend yield maior do que a média do segmento desses fundos imobiliários. E aqui embaixo, calma, aqui embaixo ele coloca que esse fundo está em algumas carteiras recomendadas, por exemplo, do Clube FI, da Levante, do Santander, da Ativa, da Orama, da EQI, da CM, do Banco da Ecoval. Então, assim, o pessoal, acredito eu, já está acordando para esse fundo imobiliário. Não à toa, ele mais do que dobrou a quantidade de cotistas. Seguindo aqui a seção na fila do pão, cara, olha só isso aqui. Quando você entra no relatório do Gary 11, você vai ver dados de todos aqueles fundos imobiliários que eu citei. Então, eu quero ver dados aqui do KNRI 11. Cara, olha só, o Gary 11 já faz uma comparação. Patrimônio líquido, volume de ativos, número total de ativos, área bruta alocável total, coloca aqui embaixo vacância, a tipicidade dos contratos, prazo dos contratos, de todos esses fundos imobiliários, ó, tanto os híbridos, quanto os de renda urbana, quanto os fundos imobiliários de logística. Aqui eles erraram, ó, não é renda urbana, esses fundos aqui são de logística. Mas, cara, olha só, que relatório gerencial completo. E aqui embaixo ele coloca ainda várias outras informações. Vamos ver agora um dado bem interessante, como fazer cota infinita com Gary 11. Ou seja, nesse momento ele está sendo negociado a R$ 9,05. Vamos ver quanto é preciso investir nesse fundo para ele gerar todo mês R$ 9,05, você conseguir ter esse rendimento mensal e comprar novas cotas do fundo com o próprio rendimento. E para isso eu vou usar como base, além dessa cotação, a projeção de rendimentos. Eu vou pegar a mínima que ele projetou, de 0,085. Olha só, se você compra 110 cotas do fundo, ou seja, faz um investimento de aproximadamente R$ 995, olha só seu rendimento mensal, ao menos uma projeção, R$ 9,35. Dá tranquilamente para você fazer cota infinita com Gary 11 e você não chegou a investir nem R$ 1.000. Beleza, cotação varia, rendimento varia. O ideal é você comprar um pouco mais de cotas. Vamos jogar aqui 130 cotas, olha só, cerca de pouco mais de R$ 1.100 de investimento, 130 cotas e uma projeção de mais de R$ 11 de rendimento todo mês. Na minha opinião, não é recomendação, é a minha opinião. Gary 11 é um excelente fundo imobiliário, está descontado, está pagando muito, super bem gerido. Claro, tem um ponto ou outro que você deve ficar de olho, por exemplo, nos inquilinos. Mesmo eles tendo esse perfil mais high grade, cara, o varejo aqui no Brasil é um pouco complicado, então diversifique em outros fundos imobiliários. E me diga aqui nos comentários, você já está fazendo cota infinita com Gary 11?
pretende fazer cota infinita com outros fundos imobiliários? E olha só, aproveitando que a gente está falando de dinheiro, cara, nesse momento, milhares de pessoas já estão ganhando dinheiro todo mês na Bolsa de Valores, principalmente fundos imobiliários. Olha só, R$200, R$600, R$50. Esse começou com 34 e hoje já está ganhando mais de R$400. Nesse curso, você vai ter acesso vitalício, vai aprender tudo sobre renda fixa, renda variável, estratégias e carteiras de investimento, além de declarar imposto e tudo que você precisa saber e diversos bônus. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Você vai ter acesso a vários desses bônus, além de módulo extra, para você sempre tirar a dúvida que você precisar. E nesse momento, esse curso completo está em um valor super promocional, com mais de 50% de desconto. Se você não quiser perder esse desconto e aproveitar essa oportunidade, clique no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.